Capítulo 5. Sua responsabilidade para com as mulheres mais jovens. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, 3-5. As mulheres idosas são admoestadas em Tito 2 a serem mestras e encorajarem as mulheres mais jovens. Com frequência, as mulheres mais idosas conseguem discernir ações ou padrões de pensamento pecaminosos ou insensatos nas mulheres mais jovens. Elas vão orar pelas mais jovens e não farão nada mais. Por quê? Uma resposta comum parece ser a seguinte: se eu disser alguma coisa, ela ficará furiosa comigo. Isso me faz lembrar o verso de uma canção que diz assim: "Ó, querida, qual é o problema?" Provavelmente, o problema se deve ao modo errado de pensar e por causa das possíveis reações, tanto por parte das mulheres idosas quanto das mais jovens. A mulher mais velha pode temer que algo desagradável venha a transparecer. Ela provavelmente cresceu acreditando que não se deve dizer nada, a não ser que o outro lhe peça ajuda. Por outro lado, a mulher mais jovem pode ser orgulhosa e tornar-se defensiva se alguém pensar que ela é qualquer coisa menos que perfeita. Ela provavelmente cresceu acreditando que se alguém a reprova, demonstra que não a aceita como ela é, não a ama e, portanto, fazendo-a sentir-se mal. Obviamente, isto é um problema, pois Deus tenciona que a mulher idosa instrua a mais jovem. Este processo deve ser tão natural como o ato de calçar uma luva que lhe cai perfeitamente bem. Se ambas fizerem o que é certo, a mulher idosa for amorosamente ao encontro da mais jovem e a mulher jovem reagir com um coração dócil e humilde, Deus será glorificado. A mulher idosa irá superar seu temor e a mais jovem crescerá em graça. Ao invés de queixar-se de temer a reação das mulheres mais jovens, as mulheres cristãs idosas devem orar por elas, envolver-se em suas vidas e instruí-las, quer seja em particular ou em público. O decorrer deste capítulo e deste livro vai explicar como fazer isso. Sejam mestras do bem. Mestras do bem é a combinação de duas palavras gregas que resultam numa só. Didasca significa um instrutor, conhecimento teórico e prático. A palavra didática vem desta palavra grega. A segunda palavra, kalos, quer dizer bom, louvável, excelente, digno de honra, correto e são. Lembro-me do tempo em que eu era jovem e, como nova convertida, lutava numa área em particular, de submissão ao meu marido. Eu sabia que estava pecando e confessava meu pecado regularmente. Contudo, continuava caindo, até que decidi buscar ajuda. Ao pensar a quem deveria recorrer, pensei em Dori. Dori era uma senhora em minha igreja que conhecia bem a palavra de Deus e parecia ser um autêntico exemplo de esposa submissa segundo a Bíblia. Liguei para ela e perguntei se podia marcar um encontro. Planejamos nos encontrar na casa dela na terça-feira seguinte. Era inverno e ela me recebeu com um chá bem quente. Enquanto tomávamos nosso chá, expliquei-lhe minha luta. Ela me perguntou: "Por que você me procurou?" A resposta foi simples: "Porque eu sabia que você me falaria a verdade." E ela o fez com amor, mas de modo bem direto, com base nas Escrituras. O Senhor a usou em minha vida como mestra do bem.
Ela era um maravilhoso exemplo da mulher descrita em Tito 2, a quem Matthew Henry descreveu como alguém que, por meio do exemplo e da vida correta, dá instrução doutrinária em casa e em particular. Como você pode tornar-se uma mulher como Dori, uma mestra do bem? Você precisa começar, primeiro, estudando a sã doutrina. Todos os crentes são admoestados a estudar profundamente as Escrituras. Paulo escreveu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Como dissemos anteriormente, doutrina é o que a Bíblia ensina sobre determinado assunto. É tão importante que as mulheres estudem diligentemente a fim de que não tenham de que se envergonhar e não sejam levadas por todo o vento de doutrina. Efésios 4,14. Ao invés de se deixarem levar, as mulheres devem estudar as passagens que falam sobre mulheres, esposas, mães, e também devem estudar sobre o caráter de Deus, a doutrina da salvação e a doutrina do pecado. Elas devem, num sentido prático, saber como o crente deve despir-se da ira e, em lugar dela, revestirem-se de bondade, compaixão e perdão. Efésios 4, 31 a 32. Elas devem saber, em profundidade, que o amor é paciente e benigno. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Estudar a palavra de Deus diligentemente é um mandamento do Senhor. A Bíblia é diferente de qualquer outro livro. Ela é inspirada por Deus de um modo único. Ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. E pode ser usada para nos proteger do diabo. Veja como Jesus respondeu a Satanás quando foi tentado por ele no deserto. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Pense em Jó. Ele era um homem que ansiava por Deus. Do mandamento de seus lábios, de Deus, nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó 23:12. Aprender a praticar a palavra de Deus torna-nos sábios. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Salmo 119:98. Ela é a marca do verdadeiro discípulo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8:31. Ela garante nossa completa habilitação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Você precisa estudar a Bíblia e aprender a usá-la no contexto correto, se verdadeiramente deseja ser uma mestra do bem. Participar de estudos bíblicos semanais que ensinem a sã doutrina e sejam repletos de alimento espiritual. Não desperdice sua energia em passatempos inúteis. Leia livros bons e que contenham doutrinas sólidas. Leia a Bíblia e medite em seu significado. Estude minuciosamente as passagens que falam sobre mulheres e sobre outras doutrinas importantes. Até que você as memorize, faça anotações em sua Bíblia com referências, para que você possa encontrar facilmente essas passagens quando estiver conversando com alguém. O quadro seguinte é uma cópia da página de referências cujas passagens eu encontrei, anotei e afixei numa das primeiras páginas de minha primeira Bíblia de estudo. Vejamos então a doutrina e suas referências. Doutrina, inspiração da Escritura. Referências:
2 Timóteo 3, 16 e 17, 2 Pedro 1, 20 e 21, João 5, 46 e 17, João 17, 17. Doutrina, o Evangelho. Referências: Romanos 3, 23, Isaías 53, Efésios 2, 8 e 9, João 3, 16 e 17, 1 Pedro 2, 24, 2 Coríntios 5, 21, Atos 26, 19 e 20. Doutrina, certeza da salvação. Referências: 1 João 5, 10 a 13, João 6, 47, João 3, 16, 3, 18 e 3, 36, Romanos 10, 9, 10, 10 e 10, 13, Tito 1, 2. Doutrina, Jesus é Deus. Referências: João 14, 7, João 10, 25 a 30, Tito 2, 13, Tito 3, 4, João 1, 1 e João 1, 14. Doutrina, esposas e submissão. Referências: Tito 2, 3 a 5, Efésios 5, 22 a 24 e Efésios 5, 33, 1 Pedro 3, 1 a 7, Colossenses 3, 18. A mulher descrita em Tito 2 estuda a palavra de Deus diligentemente. Ela é como minha amiga Dori, que abriu a Bíblia, instruiu-me e explicou-me como eu poderia aplicar a doutrina de maneira prática em minha vida. Dori não apenas estudou a doutrina e soube manejá-la bem. Ela era um exemplo diante de mim, vivendo aquela doutrina em sua vida. Tornando-se exemplo. Além de mestra do bem, a mulher descrita em Tito 2 também deve viver as doutrinas bíblicas. Ela respeita as autoridades do governo, 1 Pedro 2,17, demonstra respeito para com os pastores de sua igreja, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, respeita o seu marido, Efésios 5, 33. Ela tem a atitude de estar sempre a favor do marido ou dos maridos das mulheres mais jovens e não contra eles, Provérbios 31, 12. Ela é a esposa excelente de Provérbios 31, 12, que lhe faz bem ao marido e não mal todos os dias da sua vida. Ela admite quando está errada porque ela é uma mulher humilde. Ela prontamente pede perdão. Ela não reage com irritação se os outros pensam que ela não é perfeita. Não é o fim do mundo, nem fica ofendida ou com sua vida arruinada se for reprovada. Ela verdadeiramente entende que leais são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios 27, 6. Ela está mais preocupada em glorificar a Deus do que em parecer boa ou ser aprovada. Ela sabe que seu coração é enganoso e deseja ser podada e moldada por Deus. Consequentemente, Deus derrama sobre ela sua graça e a usa poderosamente para sua glória. Além de ser humilde diante de Deus e dos outros, a mulher descrita em Tito 2 usa seus dons espirituais, seja o dom do ensino, da exortação, organização ou compaixão. Ela prontamente usa seus dons, não para a autoedificação, mas para alcançar o propósito de edificar o corpo de Cristo. Efésios 4, 12. Esta mulher usa os talentos que Deus lhe concedeu e é generosa como a esposa excelente de Provérbios 31, que abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Provérbios 31, 20. A mulher piedosa de Tito 2 faz muito mais do que apenas viver uma vida de devoção. Ela fala sobre o Senhor, especialmente as mulheres mais jovens. Ela não precisa ter um dom especial de ensino para instruir as mais jovens.
ela não se apega à ideia de que sua fé é algo somente dela, que apenas deve ser demonstrada em sua vida. Certamente, ela demonstra sua fé através de seu viver, mas também fala desta fé aos outros em amor, ao ser uma mestra do bem. Tito 2:3. Além de dedicar-se ao ensino das mais jovens, as mulheres idosas devem incentivar as mais jovens. Incentivar é a palavra grega sofronizo. Significa fazer refletir, admoestar, advertir, exortar, rejeitar. Sofronizo vem da raiz sofron, que quer dizer de sã consciência, prudente, controlado, sensato. Sofronizo abrange mais do que apenas deixar uma frase expressa num cartão dizendo "pensando em você hoje" ou apenas para dizer um oi. É incentivar a mulher mais jovem a tomar uma decisão sensata. Pode significar também incitar energicamente ou admoestar a fazer o que é certo. Esse tipo de incentivo está intimamente ligado à função de mestra do bem. Em outras palavras, incentivar envolve tanto ensinar, instruir, quanto sofronizo. Isso me recorda o apóstolo Paulo, a quem Deus deu o dom de ser mestre em doutrina, mas que juntamente com o seu ensino ele ia rogando, admoestando, reprovando, orando, instando, exortando e encorajando. Veja Colossenses 1, 28 e 29 e Atos 20, 18 a 21 e 20, 31. Ao aprender a fazer repreensões, a mulher descrita em Tito 2, assim como Paulo, incentiva, no sentido de sofronizo, as mais jovens a agirem de forma sensata. Repreender bíblica e amorosamente. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o, erguer, admoestar, com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18:15. Ser repreendido ou admoestado é constrangedor para qualquer um. A mulher mais jovem não é uma exceção. Faça-o do modo mais tranquilo possível, conversando com ela, se possível em particular. Não se aproxime dela numa postura superior, dizendo: "Como você pode fazer isso?" Ou "Eu jamais faria isso." Ao contrário, seja gentil e fale num tom de voz agradável. Seu objetivo deve ser restaurar o relacionamento dela com Deus e com os outros. É para a glória de Deus que você fará isso, e não para mostrar que você está certa. Você não vai alfinetá-la, e sim amá-la e desejar o que há de melhor para ela. Ore para que Deus lhe conceda sabedoria e prepare aquilo que você irá dizer, pois o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Provérbios 16, 23. Pense no que você quer dizer antes de começar a falar. Se você crê que o assunto será difícil para a mulher mais jovem, escreva o que você quer dizer e pratique em voz alta. Dependendo das circunstâncias, pode ser que você precise reunir mais informação antes de repreendê-la ou admoestá-la. Você pode descobrir que, no fim, ela não precise necessariamente de uma repreensão. É constrangedor e vergonhoso responder antes de ouvir. Provérbios 18, 13. Se for necessário que se faça uma repreensão ou admoestação, empenhe-se com esperança. Use passagens como 1 Coríntios 10, 13, Romanos 8, 28 a 29 e Provérbios 27, 5 e 6. Você deve acreditar, de fato, que não há nada que tenha acontecido que Deus não possa perdoar e que Ele
começará a moldar o caráter dela e ações habituais ao seu padrão expresso nas Escrituras. Pode ser apropriado dizer-lhe algo como: não há nada que tenha acontecido que Deus não possa lhe perdoar e que os outros não possam lhe perdoar. Você poderia pensar nisso e orar para que Deus lhe mostre isso com clareza? Tenha sabedoria se você está lidando com uma nova convertida. O padrão de Deus é o mesmo para todos os crentes, mas escolha suas batalhas com sabedoria e seja paciente. Por exemplo, uma nova convertida pode estar enfrentando dificuldades por sentir amargura para com seu esposo, por não ser disciplinada com as tarefas da casa e por ser inconstante em disciplinar os filhos. Nestes 3 casos, meu objetivo inicial seria ajudá-la a deixar a amargura para com seu esposo. Efésios 4, 31 e 32, Romanos 12, 17 a 21. Em seguida, poderíamos tratar sobre sua inconstância em disciplinar os filhos, Efésios 6, 1 a 4. E por último, abordaríamos a questão da organização da casa, Provérbios 31, 22 e 31, 27. Tito 2, 5. Seja sábia e dê-lhe tempo para assimilar o que está aprendendo. Suponha que você converse com uma jovem crente que não seja assídua em frequentar a igreja. Ela lhe conta alguns dos problemas que vem tendo com os filhos e com organização. Você pode dar a ela alguns conselhos como: na quinta antes do domingo, lave as roupas da família e passe as peças que vai precisar no domingo. Fique em casa no sábado à noite. Antes de colocar as crianças na cama, separe as roupas, inclusive acessórios como meias, sapatos e enfeites de cabelo, para a manhã seguinte. Ajuste seu alarme para despertar com antecedência o suficiente, a fim de que você tenha tempo para lidar com algum contratempo, como, por exemplo, se as crianças entornarem o leite na roupa. No domingo seguinte, você espera por ela com antecipação na igreja, mas ela não aparece. O que você deveria pensar? Pense no melhor, que ela tenha ficado em casa por algum motivo justo. Talvez um de seus filhos tenha ficado doente. Será que você deve perguntar? Sim, mas aproxime-se dela em amor e procure saber os fatos antes. Considere outro exemplo de como uma mulher idosa pode instruir biblicamente uma mulher mais jovem. Neste exemplo, ela segue o padrão bíblico estabelecido em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Exemplo de instrução. Número 1. Use as Escrituras para ensinar seus princípios bíblicos de repreensão. Provérbios 15, 31 e 32. Para mais informações sobre repreensão, veja o livro Esposa Excelente. Número 2. Repreenda de modo gentil, porém claro. Dê exemplos específicos. Por exemplo, Ana, sei que é muito difícil lidar com filhos pequenos, mas creio ter percebido um padrão pecaminoso em sua vida quando você corrige seus filhos. Às vezes você fala com eles num tom de voz irado e severo. Número 3. Explique como ela pode corrigir seu erro. Creio que você deveria discipliná-los na primeira vez em que você lhes der uma instrução e eles não lhe obedecerem. Se você ficar falando com eles, é muito mais provável que você fique irada e que eles não levem sua instrução a sério. Também pode ser útil praticar em voz alta o que você irá dizer. Antes de falar, pense assim: o amor é paciente. Posso demonstrar amor por eles, instruindo-os, falando em um tom de voz suave. Número 4. Educar na justiça é um processo que deve ocorrer sempre, até que se torne parte do caráter da mulher jovem. Isso leva tempo e exige prática.
Entre mentes, a mulher mais velha deve continuar instruindo a mais jovem de modo bíblico, amável e paciente. Repreender de modo amoroso e bíblico não é divertido nem necessariamente agradável. Como mencionei anteriormente, pode ser algo constrangedor para a mulher mais jovem e não ser prazeroso para a mais idosa. Se a mulher mais velha estiver mais preocupada com o que os outros vão pensar dela ou em sentir-se confortável do que em ajudar a mais jovem, ela provavelmente se convencerá a não fazer o que sabe que é certo. Observe os seguintes exemplos de pensamentos egoístas comparados a pensamentos piedosos e amorosos. Pensamento egoísta: ela vai ficar irada comigo. Pensamento piedoso: não sei se ela ficará irada, mas, se ela ficar, Deus me dará graça para enfrentar esse momento e ajudá-la. Pensamento egoísta: ela vai deixar a igreja. Pensamento piedoso: será triste se ela deixar a igreja, mas essa será a consequência do seu próprio pecado. Pensamento egoísta: isso não vai fazer bem nenhum. Pensamento piedoso: só Deus pode saber se isso vai fazer bem. Quer ela glorifique a Deus em sua reação ou não, eu posso glorificar a Deus obedecendo a sua palavra ao repreendê-la biblicamente e assim ajudar a mulher mais jovem. Pensamento egoísta: vou ficar chateada se ela ficar nervosa ou se afastar de mim, ou se falar mal de mim para os outros. Pensamento piedoso: pode ser que ela reaja de modo melhor do que imagino. A maioria das pessoas age assim quando abordadas do modo como Deus deseja. Independente disso, meu dever é fazer o que o Senhor requer de mim. Se eu tiver que me sentir desconfortável durante o processo, não tem problema. Vou demonstrar amor a ela ao invés de ser egoísta. Sofronizo não significa apenas admoestação e reprimenda, no sentido negativo. Faça elogios à mulher mais jovem, encoraje-a, diga-lhe, quando apropriado: fico feliz que você coloque Deus em primeiro lugar. É encorajador ver o que o Senhor tem feito em seu coração e em sua vida. Sei que o que você está vivendo agora é difícil, mas cada dia que você suportar estará demonstrando amor a Deus. Você fez um bom trabalho. Muito obrigada. Sofronizo também significa orar pela mulher mais jovem e às vezes cuidar dela. É procurar saber se ela precisa de alguma coisa quando seu marido viaja. É expressar: pensei em você quando fazia compras, com um pequeno presente. É lembrar o aniversário dela. É ser para ela um exemplo das mulheres de outrora. 1 Pedro 3,5. Conclusão: sofronizo é muito mais do que escrever num cartão palavras vagas de encorajamento. Significa louvar e encorajar juntamente com admoestações quando necessário, ou seja, chamar à realidade. Isso será feito por uma mulher mais velha que ama o Senhor, e não por uma que seja egoísta e que ame a si mesma mais do que os outros. Será feito por uma mulher mais velha doutrinariamente madura e que sabe ser mestra do bem, e não por uma que seja ignorante das coisas do Senhor e levada por todo o vento de doutrina. Questões para estudo. Número 1. Uma vez que as mulheres mais velhas devem ensinar a sã doutrina às mais jovens, teste seu conhecimento das doutrinas bíblicas. Instruções: cite 2 ou 3 versículos, sem olhar em sua Bíblia ou concordância, para cada um dos seguintes assuntos. Letra A. A Bíblia é inspirada por Deus. Letra B. Jesus é Deus. Letra C. Nós não podemos ganhar a nossa própria salvação. Ela nos é dada por Deus por meio de sua graça. Letra D. As esposas devem ser submissas aos seus maridos. Número 2. A não ser que você tenha ido muito bem na questão anterior, faça uma tabela semelhante à da doutrina e referências
contida neste último capítulo. Você pode fazer sua própria tabela ou usar a minha. Se usar a minha, leia e reflita sobre cada versículo. Além de anotar sua resposta, fixe sua tabela em alguma parte de sua Bíblia, para sempre ter referência à mão. Número 3. Qual deve ser a atitude e a resposta da mulher conforme Tito 2, quando confrontada por alguém que acha que ela está errada? Número 4. Explique a palavra sofronizo. Número 5. O que pode impedir você de fazer uma repreensão bíblica? Número 6. De acordo com Gálatas 6:1, qual deve ser a sua motivação ao repreender alguém? Número 7. Releia os exemplos do capítulo 5 de pensamentos egoístas que você se sente tentada a ter quando confrontada com a responsabilidade de fazer uma repreensão bíblica. A seguir, releia os pensamentos piedosos e amorosos. De que modo você normalmente tende a pensar? De forma egoísta ou com pensamentos amorosos? Número 8. Faça uma oração.